Bom dia. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Já fazia muitos anos que eu não vinha para esse congresso. Aliás, não vinha a Maceió. Então, muito obrigado, Marluce, pelo convite. Obrigado pela consideração e o carinho que os meus dois anjos estão tendo para comigo. E anjo cuidar de espírito em prova e expiação não é fácil. Tem dado um trabalho bom para os dois. Por isso são dois anjos, um só não seria suficiente. E graças a eles estou aqui. E vamos conversar um pouco. Vamos conversar sobre essa proposta que nos foi trazida, sobre essa fala do apóstolo Pedro, quando então ele diz a Jesus: Tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna. Se nós olharmos, e foi muito bem aqui dito pelo Haroldo, se nós olharmos a questão 625, nós veremos uma pergunta que nos propõe duas faces, duas características para um ser que fosse referência para as nossas vidas. A pergunta diz: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? São duas coisas: guia e modelo. E a resposta se nos vem dizendo Jesus. Jesus guia, Jesus modelo. O que é guia? O que nós seguimos. O que é modelo? O que nós copiamos. Então Jesus é para ser seguido e copiado. Como seguir a Jesus? Pelos seus ensinos. Como copiá-lo? Pelos seus exemplos. Os dois elementos que nós temos: a exemplificação e a orientação, o ensino. Kardec, com essa observação, ele nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo e logo na introdução ele nos diz que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida de Jesus, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas, os milagres, as predições e o ensino moral. E ele nos fala que dessas 5, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsia. Mas a última, a moral, essa seria inatacável. Por que ele diz isso? Atos comuns da vida do Cristo. Dizem uns, muito bem fundamentados, que Jesus nasceu em Belém. Dizem outros, muito bem fundamentados, que ele nasceu em Nazaré. Controverso. Dizem uns, muito bem fundamentados, que ele tinha irmãos. Dizem outros, muito bem fundamentados, que ele não tinha irmãos. Atos comuns da vida do Cristo. Controverso. Que Jesus era Deus, dizendo: meu pai e eu somos um. E aí dizem alguns: ele era Deus. E aí dizem outros: não, ele não era Deus, porque ele quis dizer isso simbolicamente. E aí acrescentam: se assim o fosse, os apóstolos também eram deuses. Mas não era Deus. Mas por que os apóstolos eram Deus? Porque Jesus disse: eu estou em vós, vós estáis em mim, nós somos um no Pai. Não, mas isso é simbólico. Se isso é simbólico, então meu pai e eu somos um também é simbólico. Vejam, controverso. Jesus fazia milagres, dizem alguns, outros dizem: não, Jesus não fazia milagres. Não, sim, ele fazia, ele derrogava as leis de Deus. Mas se ele derrogava as leis de Deus, então as leis de Deus não eram imutáveis. E se Deus é imutável, suas leis não podem ser imutáveis. E se Jesus as modificou, então a lei divina não é permanente. E Deus é permanente. Então Jesus não mudou as leis, ele apenas aplicou as leis de uma forma que os outros não conheciam. Então isso não é milagre, isso é conhecimento mais profundo das leis. Controverso.
Jesus previu o final dos tempos. Não, dizem uns, não previu o final dos tempos. E outros dizem, sim, ele previu o final dos tempos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, os sinais dos tempos. Mas lá Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras. Mas ele também disse que não era o fim. Não, mas depois ele disse que filhos se levantariam contra pais. Mas ele disse que era só o começo das dores. Não, mas teve uma hora que ele diz lá que quando o evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Mas se o evangelho está espalhado sobre toda a terra, aí que não tem fim mesmo, porque todo mundo virou gente boa. Veja, controverso. Mas quando ele disse, amai-vos uns aos outros, não há controvérsia. Posso até não querer amar, mas que é entendido o ensinamento é. Então, por isso, Kardec propôs que a moral do Cristo fosse o norte, que a moral do Cristo fosse aquele elemento lá da questão 625, o guia. Então, nos guiamos pela moral do Cristo, nos guiamos pelas suas palavras, pelas palavras de vida eterna. E por que palavras de vida eterna? O cerne, o elemento fundamental, dizia agora há pouco para o pessoal ali numa entrevista, o elemento fundamental da fala do Cristo, do ensino do Cristo, é a imortalidade da alma. Ele nos falou do amor, sem dúvida. Mas o cerne, o elemento que até então ninguém havia falado, era a imortalidade da alma. Porque o amor nós encontraremos na lei mosaica. Nós encontraremos na estrutura do Velho Testamento. Tanto encontraremos que, em dois momentos distintos, esses mandamentos foram trazidos. Um dito pelo Cristo, outro dito por um doutor da lei. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu espírito, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então já era um mandamento que estava na lei. Se falaram corretamente ou não, é outro aspecto, mas que o amor já era falado, era. Se era exclusivista, outro aspecto, mas o amor já era falado. Mas o que não era falado? A vida terminava. A vida material terminava no túmulo. Ou ia para um sono eterno, que é a mesma coisa que nada, porque era eterno o sono, então nunca acordaria. Ou voltaria a uma vida no mesmo corpo, num absurdo científico, num absurdo doutrinário, por impossibilidade fática. Então isso, me desculpa a expressão mineira, isso e nada é a mesma coisa. Não se falava de uma continuidade. Tanto não se falava que a estrutura do Velho Testamento é contar os anos das pessoas. Quantos anos viviam? Para que pudesse dizer, andaram com Deus. E por que andaram com Deus? Porque um dos mandamentos diz, honrarás teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o seu teu Deus te dará. Longos dias. A ideia de andar com Deus era viver muito na terra. Por isso, uma preocupação em contar a idade. Uma idade dividido em dois momentos, antes de andar com Deus e depois de andar com Deus. E a parte de depois de andar com Deus era maior. Abraão viveu 100 anos e andou com Deus, viveu mais 200. E assim nós olhamos Adão, Matusalém e todos andava com Deus, era a parte maior, para dizer, a recompensa está aqui na terra. E vem Jesus, num diálogo já quase que final, quase que derradeiro da sua existência física, dizer a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Ele veio dizer que existe outro mundo. E é tão forte isso, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, e aí não entro no mérito da palavra ressurreição, ele vai dizer, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Por que isso?
porque ele falava que a vida continuava. Se ele não se mostrasse depois disso, era retórica. E como ele se mostrou vivo depois da morte, ele provou que a vida continuava. Diferentemente de quaisquer outros discursos. O discurso dele era fático. Havia um fato. Por isso o apóstolo Paulo foca nisso. Para dizer, se ele não houvesse reaparecido depois da morte, seria vã a própria doutrina. E seria em vão a sua própria pregação. Então percebamos que Jesus nos traz essa ideia da imortalidade, é o cerne. Os outros elementos são derivados dessa imortalidade. E ao falar da imortalidade, nos traz uma outra ética. Uma ética que vai além do túmulo. Uma ética que transcende ao túmulo. Como o quê? A dizer que o que fazemos reverbera. E se somos imortais, reverbera ad eterno, ad infinito. Então não se encerra ali no túmulo como o corpo se encerra no túmulo. Dizendo então que as consequências dos nossos atos são também ad infinito. Isso gera um outro comportamento. Isso gera uma nova forma de enxergar a vida. Uma vida que realmente fica maior. E nós, os espíritas, já podemos dar um outro passo antes do berço. Jesus nos deu o passo depois do túmulo. E a doutrina espírita diz que a vida também não começa no berço. Ela começa antes do berço. Então, o que chamamos por vida, na verdade, é uma etapa. O que chamamos por vida é esse interregno entre berço e túmulo, que, na verdade, é só um momento da nossa existência. Um momento, ou seja, encarnamos-nos várias vezes. Então, vários são os momentos. Mas esse interregno não é vida. Esse interregno é parte dela. E com isso nós entendemos que só temos uma vida. Temos várias encarnações, sempre na mesma vida. Porque se eu tiver mais de uma vida, eu não serei imortal. Eu tenho várias encarnações. Mas encarnação não é sinônimo de vida, encarnação é uma etapa da vida. Então são conceitos que nos levam, ao refletir neles, nos leva à mudança, ou nos levam à mudança de visão sobre a vida. E essa mudança da visão sobre a vida nos leva à mudança comportamental. E as palavras que o Cristo nos trouxe são eternas, porque elas são atemporais. Elas foram ditas em um momento, mas elas são eternas. Elas são perenes. Por que digo são eternas? Haroldo deu aqui o indicativo. Porque elas são divinas, elas são de Deus. Se olharmos o Evangelho de João, logo lá no seu primeiro capítulo, o introito do Evangelho, a poética que ele coloca no início, ele vai dizer que no princípio era o Verbo. O Logos, a palavra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava em Deus. E o Verbo era Deus. Aqui precisamos de uma idazinha à 7ª série. Hoje o 8º ano. Quando estudamos lá, no meu caso era a 7ª série, era ginasial, era bem antigo. Nós aprendemos análise sintática. E nós aprendemos que o verbo ser é um verbo de ligação. O verbo ser, o verbo estar, verbo de ligação. E quando ele está estruturado em uma frase, ele separa o sujeito e o predicativo. O predicado do sujeito e o sujeito. É o verbo de ligação. Então, quando vemos lá, e o verbo era Deus, nós temos o verbo ser. Está dizendo que naquela frase, o sujeito da frase, verbo. Ele veio precedido do artigo. O verbo. Então, ali está o sujeito. E o verbo ser transforma a palavra da frente em predicativo. Predicado do sujeito. O que é predicado? Qualidade. Qualidade do sujeito. O verbo era Deus, está dizendo o verbo era divino. O verbo tinha características divinas. Não é que o verbo era o Deus.
E aí diz: o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Não foi Deus que se fez carne, porque o Verbo não era o Deus, o Verbo era divino. A palavra divina se fez carne e habitou entre os homens. E aí o Haroldo disse aqui que os Cristos trazem a palavra divina. Encarna-se Jesus e ele traz a palavra divina. E João vai dizer: tudo que foi feito por causa do Verbo, por causa da palavra. E aí nós entendemos quando ele diz: no princípio era o Verbo, porque antes do princípio era o Criador. E o Criador começou a criar com o Verbo. Porque tudo que nós lemos no Gênesis, ali da criação, na parábola da criação, tudo que foi criado foi precedido de uma expressão. E Deus disse. Por isso, João dizer, tudo que foi feito por causa do Verbo. O Verbo está dizendo, faça-se a luz. O Verbo está dizendo, nasçam as plantas. O Verbo, e Deus disse, Deus disse. Então a palavra só teria e tem uma finalidade: criar, soerguer, levantar, deturpando-a, destruir, inibir, coibir. Mas não é essa a função do Verbo, não é essa a função da palavra. E ao dizer palavra de vida, porque Pedro diz, tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna, ele dá uma respirada. Palavras de vida porque elas são norteadoras, são indicadoras dos nossos caminhos. E vida eterna porque elas sempre serão úteis, sempre foram, são, sempre serão, porque são palavras, aspas, divinas, divinizadas, porque elas são a expressão da verdade, dessa verdade que não é inacessível, mas que vai se desdobrando à medida que vamos acessando as camadas dessa verdade. E ela vai se mostrando gradativamente. Então muitos preferem colocá-la no plural, verdades. Mas na verdade as verdades são uma só, a verdade, mas ela vai sendo desvelada, acessando camadas dessa verdade, até chegar na verdade singular, que os crísticos de fato a entendem. Como vemos na questão número 11 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta, um dia o homem verá Deus? E eles respondem, quando não mais estiverem obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Porque ver Deus é mais fácil, entendê-lo é um pouco difícil. Vê-lo, nós podemos vê-lo em quaisquer pessoas, porque todos nós somos a expressão divina. Podemos obnubilá-la, obscurecê-la, mas todos somos a expressão divina, porque toda criatura traz as características do seu Criador. De tal forma que podemos muitas vezes inverter, chamar o autor pela sua obra. Por exemplo, quando vemos um quadro, uma pintura, podemos dizer que vimos o autor. Por exemplo, podemos ver lá o quadro da Mona Lisa, que frustra muita gente, porque ele é desse tamanhozinho. Você tem que colocar um binóculo para poder enxergá-lo. Pequenininho. Mas ele traz tanta expressão que nós dizemos, eu vi Da Vinci. Ninguém viu Da Vinci, viu a Mona Lisa. Mas como ele expressa a característica do autor, por um fenômeno de figura de linguagem chamado metonímia, nós podemos substituir o autor pela obra. E dizemos, vi Da Vinci. Ouvimos uma música de autoria de alguém, cantada por outro alguém, e podemos dizer que ouvimos o autor da música. Porque ele coloca na sua obra as suas características, e elas são únicas, que não se reproduzem, mesmo que se reproduza o quadro. Nós somos obras divinas. Temos em nós as qualidades do autor, do Criador.
todas elas em potencial. Então, quando vemos uma pessoa, podemos dizer, vemos Deus. Só que há um detalhe. Para poder dizer vi Deus na pessoa, temos que galgar alguns degraus que estão lá nas bem-aventuranças. O ver Deus é o 6º degrau. As bem-aventuranças são degraus ascensionais. São degraus que nós vamos subindo à medida que o anterior tiver sido acessado. Não se chega ao 6º se não caminhar do 1º ao 5º. E nós temos lá, não vou analisar aqui, mas nós temos lá o 1º degrau, que é a humildade. Como que sem humildade não se ofere nenhuma virtude. Porque o ser que não tem a humildade já se sente virtuoso, mesmo não possuindo nenhuma virtude. E a humildade é que abre o espaço para aprender. E uma vez humilde, consegue se lidar com as adversidades. E aí vem a 2ª bem-aventurança, a resignação, os que choram. O humilde primeiro, chorar depois, porque se chorar sem ser humilde vai reclamar. Não haverá a resignação, e só um coração humilde se resigna. E uma vez humilde e resignado, vem a ideia da bondade, vem a ideia da mansuetude, e vem a ideia do pacífico, bem-aventurados, mansos, e entre colchetes pacíficos. Só um coração humilde e resignado tem a mansuetude. Um coração humilde, resignado e manso tem o senso de justiça, para que não seja justiceiro. E um ser que é humilde, resignado, manso e justo, ele desenvolve a misericórdia. E um ser que é humilde, resignado, manso, justo e misericordioso, é puro de coração. E o puro de coração vê Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Expresso em quaisquer pessoas. Quando a pureza de coração enxerga o que está por trás da fachada. Quando a pureza de coração enxerga o potencial que todos trazemos. Deus é a perfeição. Embora coloquemos qualidade em Deus, Deus não comporta qualidade, Deus é o substantivo. O que é uma qualidade? Qualidade é uma característica derivada do substantivo. Por exemplo, Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é justo, Deus é a própria justiça. Do substantivo deriva o adjetivo. Então, Deus é a perfeição. E da perfeição, Ele nos deu o potencial de nos aperfeiçoar. Deus nos fez perfectíveis. Só um ser que é a perfeição pode conceder a perfectibilidade. E Ele nos deu a perfectibilidade. Por isso nós evoluímos. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? Não. Todos os espíritos evoluirão, porque o germe evolutivo está em nós, porque trazemos os elementos divinos. Então, por isso, o puro de coração enxerga todo o potencial das pessoas, enquanto nós enxergamos apenas as pessoas. Pelo menos o nós do lado de cá, que não estamos na pureza de coração. Estamos arranhando o 1º degrau da humildade, que ainda não conseguimos subir nele, pelo menos de cá do palco. Mas um dia chegaremos lá. Quando? Ninguém o sabe. Como disse o Cristo, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. Quando ele fala dos sinais, dos tempos. Quando acontecerão tais coisas, ninguém o sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Porque somente Deus é onisciente. Então são pontos para nos mostrar o que é, ou o que são, palavras de vida eterna. E palavras de vida eterna ditas por uma pessoa, sim, mas vamos transcender a pessoa. A pessoa, Jesus, que nasceu numa data,
viveu corporalmente em um período e falece, morre, desencarna, fica à vontade, numa certa data. Porque muitos confundindo desencarnação com morte e não são sinônimas. Não vou entrar no detalhe, mas não são sinônimas. Morrer é questão 68, cessação dos órgãos físicos. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Cessação dos órgãos físicos. Desencarnação é a nossa libertação desses órgãos físicos, e alguns ficamos um bom tempo sem libertarmos desses órgãos físicos, das sensações físicas. Então podemos dizer, fulano morreu, morreu, desencarnou, não sei. Vai depender. Então Jesus, ele viveu num período. Agora, se são palavras de vida eterna, essas palavras não morreram. Essas palavras não cessaram, porque elas continuam. E é o que nos traz, então, uma outra dimensão para Jesus. A dimensão crística, o Cristo. E isso foi muito bem apresentado. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. A confissão de Pedro. Quando Jesus, depois de um certo tempo pregando, e ele voltava de uma viagem à Fenícia, já havia estado entre os gentios, estava retornando, dá uma paradazinha lá em Cesareia de Filipo, uma região um pouco mais elevada em termos de altitude, o que trazia clima mais ameno, e ele resolve fazer uma avaliação do seu trabalho. E ele faz duas perguntas. Ele pergunta lato sensu: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E aí respondem a ele: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Ou seja, Senhor, ninguém sabe quem que o Senhor é. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos 2 anos depois que ele iniciou a pregação. Mais ou menos. E ele faz a segunda pergunta, estrito sensu: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o evangelista que Pedro, ainda não chamado Pedro, toma a palavra. E diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Óbvio que ele disse: tu és o Messias. Mas, como o Novo Testamento veio do grego, então, Cristo. Mesmas ideias. Tu és o Cristo, o ungido, o esperado, o mensageiro. Ok, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro poderia ter dito: tu és Jesus, filho de José, que nasceu em Belém, talvez em Nazaré, que tinha irmãos, mas talvez não tinha. Pedro não disse isso. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em resposta, Jesus vira-se para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. O chamou pelo nome inteiro. Quando se chama alguém pelo nome todo, ou pelo sobrenome, é porque está se tratando de algo solene, respeitoso, que vai além da intimidade. Aqui no Brasil não temos muito esse hábito. Nós chamamos pelo nome e acrescentamos um senhor ou senhora. Em outros idiomas, o sobrenome substitui o senhor, embora venha também o designativo. E o sobrenome quer dizer: eu não estou entrando na sua intimidade. E Jesus chamou Pedro pelo nome completo: Simão, filho de Jonas. Nome completo. Mostrando que o que falaria depois era solene. Não era algo assim de conversa tomando um cafezinho, não. Não era algo assim do tipo: vem cá, meu amigão. Não. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Pois não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ele disse: não foi você que disse isso, Pedro. Não foi a carne e o sangue. Não foi você quem disse. Você foi inspirado a dizer isso. Por isso é revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não que Jesus e Cristo sejam duas pessoas, e Cristo não é sobrenome de Jesus, é título.
É um título revelado por inspiração divina. Não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Essa é a condição para entendermos as palavras de vida eterna. Embora proferidas pela boca de Jesus, são palavras proferidas por um espírito crístico. Foi proferida por um Cristo, que estava falando muito mais do que uma vida material, que estava falando muito além de conceitos puramente filosófico-existenciais. Essas palavras que dele vieram de um ser que entendeu e entendia o Pai, para poder dizer realmente, meu Pai e eu somos um, meu Pai e eu formamos uma unidade. Tamanha afinidade. E esse ser divinizado é que nos trouxe os ensinamentos. Esse ser divinizado, esse ser que trouxe o verbo divino, foi nos dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não se turbe o vosso coração, dizia ele. Credes em Deus, crede também em mim, dizia ele. Credes em Deus é uma constatação. Credes em Deus. Crede também em mim é um pedido. Credes em Deus, presente do indicativo. Crede também em mim, imperativo afirmativo. Como se ele dizia para as pessoas que tinham a crença, a fé, o respeito ao Senhor. Um Senhor todo-poderoso, El Shaddai. Um Senhor que inspirava medo. Um Senhor que inspirava vingança aos inimigos. E ele foi dizer, crede também em mim, que trazia uma ideia um pouco diferente do que se tinha do Criador. Um Criador mais próximo. Um Criador pai, papai que seja. Um Criador que a ele se referia como Abá e não como El Shaddai. Tampouco ele dizia a El, Abá, Abaculã, o pai de todos. El Abaculã, né, o Senhor pai de todos. Ele veio trazer essa ideia para conforto, para entendimento que Deus não era o vingativo, o perseguidor, mas era o Criador que nos deu a vida para vivê-la. Como ele, o Cristo, foi nos dizer, quem de vós, se porventura vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra. Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente. Se vós, homens maus, fazeis boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Ele todo bondade. Veja o conceito. Vejam palavras que nos aproximam de Deus, que nos aproxima do Criador. Ele que foi nos dizer, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu rogarei por vós, e o Pai vos concederá. Só que depois ele diz, chegará o dia em que pedirei ao Pai em meu nome, e não mais vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Isso está lá no capítulo 16 do Evangelho de João. Chegará o dia em que pedireis ao Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Como quer dizer, conversem diretamente com o Pai. Isso que ele veio dizer, chegará o dia. Ainda não chegou, mas chegará. Não o dia, nós,
Porque não é o dia que chegará que conversaremos, nós é que chegaremos um dia a conversar. Quando galgarmos os degraus evolutivos para esse fim. E foi o Cristo que nos disse. O Cristo que nos disse: não vos deixareis órfãos. O Cristo que nos disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é abundância na vida, é vida em abundância. Uma vida que nunca termina. Ele que foi nos dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem a sua voz. E essa voz continua ecoando. Ela não se encerrou nos textos dos evangelhos, nas letras. Ela ecoa, ela reverbera. Ela reverbera quando ele nos diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumam, ou não se consomem, melhor dizendo, consumir, eles não vão. E ele estará conosco, disse ele. Ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E alguns dizem: como venceu? Se morreu pregado numa cruz. E venceu tanto que estamos falando dele hoje. Apesar de ter sido pregado numa cruz. Porque dela ele desceu como Cristo, vivo e agora redivivo, conversando conosco por meio do que ele nos disse, porque são palavras de vida eterna. São palavras que as aproveitamos quer nessa existência, quer nas próximas, quer no mundo espiritual. Porque são as palavras que estavam com o Criador. Um Criador que me deu 10 minutos para terminar a fala, que mostrou aqui agora. Mostrando que a temporalidade existe no mundo material. Mas Jesus, em 10 minutos, fazia muitas coisas. Eu não. Ele fazia muitas coisas. Em segundos, ele mudava a vida das pessoas. Em segundos. Ele dizia assim: segue-me. 1 segundo. Pedro era mais teimoso, demorou um pouquinho mais. Jogue tuas redes fora, doravante farei de ti pescador de homens ou almas. Levou uns 4 segundos. Mas em segundos ele mudava a vida das pessoas. Pensemos que ele levasse 10 segundos, para facilitar as contas. Não sou matemático. 10 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Se ele levasse 10 segundos para mudar a vida das pessoas, ele mudaria a vida de 360 pessoas por hora. 10 minutos. 6 pessoas por segundo. 10 minutos, 600 segundos. 60 pessoas. Ele mudaria a vida. Então, Jesus fazia muita coisa em 10 minutos. Mas, apesar disso, apesar da quantitativização da mudança de vidas, ele passa 4 horas cruzando o mar da Galileia. Um lago. Um lagão grande. Transversalmente. 4 horas. De Cafarnaum a Gadara. Mais ou menos 4 horas. Em 4 horas, quantas pessoas ele não mudaria? 14.400 pessoas ele mudaria a vida. E ele deixou de mudar a vida de 14.400 pessoas para mudar a vida de uma só pessoa, cujo nome nem temos no Evangelho. Um endemoniado gadareno. Mostrando-nos o valor da individualidade. Mostrando-nos o quanto vale
uma pessoa. Em detrimento a outras, várias centenas ou milhares, ele foi cuidar de uma. E nós achamos que somos desconhecidos do Cristo. Nós temos nome, endereço, RG, CPF, alguns também estão no Serasa, que são mais conhecidos ainda. Mas Jesus não consulta essas listas, porque ele diz que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas seguem a sua voz. E nos mostrou que é amplo esse número de ovelhas, porque ele diz lá também em João, capítulo 10, belíssimo capítulo, ele diz lá, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mostrando uma certa universalidade. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mostrando-nos que a mensagem dele não é para um grupo de pessoas, é para quaisquer pessoas. Por isso ele dizer, eu vim para que todos tenham vida, todos tenham vida. Todas as pessoas. Como que abrir os olhos para a vida, entender o que é vida, entender o que é viver. Valorizar aquilo que nunca terá fim, a vida. Ele que muda as nossas vidas quando o conhecemos. O Cristo não tem data de nascimento. A data de nascimento do Cristo depende e varia de pessoa para pessoa. Para alguns, o Cristo pode estar nascendo hoje, agora, quando tomou conhecimento da sua mensagem àquela pessoa. E ela lê aquela mensagem e diz, não dá para continuar vivendo do jeito que eu vivia depois de conhecer essa mensagem. O Cristo nasceu para aquela pessoa. Daí entendermos lá atrás, quando Jesus nasceu, o Cristo, mas o nascimento corpóreo. Lá em Lucas, capítulo 2, quando ele relata o nascimento de Jesus. E ao relatar o nascimento de Jesus, ele nos conta como os pastores contaram o nascimento de Jesus. Aliás, como os pastores ouviram o contar do nascimento de Jesus. E esse contar do nascimento de Jesus, segundo o texto de Lucas, foram os anjos que contaram aos pastores, dizendo a eles, eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. Ou, vos nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Mas o interessante não é o fato de serem anjos. O interessante é que quando isso foi trazido para a nossa estrutura linguística, foi dado uma transitividade a um verbo que é intransitivo. O verbo nascer. O que é um verbo intransitivo? É aquele que, quando conjugado, não precisa de complemento. Ele, por si, encerra a ação. Estou dentro dos 10 minutos. O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, porque senão ele não é entendido. Por exemplo, eu digo aqui, eu gosto. Qual é a pergunta? De quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então é um verbo transitivo. Nesse caso, transitivo indireto. Depois fala que português não tem valor. Gramática não serve para nada. Serve. Mas o verbo nascer é intransitivo. Se eu digo assim, o Simão nasceu, acabou. Onde, quando, isso não é complemento do verbo. Isso é puramente detalhe. Mas se eu digo Simão nasceu, está entendido. Mas Jesus não. Quando foi dito Jesus nasceu, quando trouxe para a nossa estrutura linguística, foi colocado assim, eis que na cidade de Davi, hoje na cidade de Davi,
vos nasceu. É desprezível o pronome. Porque o verbo nascer não é reflexivo. Ele não precisa de pronome. Mas foi dado um pronome. A única pessoa que não nasceu para si. Eu nasci para mim, vocês nasceram para vocês, porque vocês nasceram, eu nasci. Eu não vos nasci, vocês não vos nasceram para ninguém, vós não vos nasceis, vamos dizer assim. Não. Mas Jesus não. Ele nasceu para todas as pessoas. Foi dito, vos nasceu. Nasceu para vocês, não nasceu para si. Até porque não precisava nascer. Não mais sujeito à reencarnação. Então ele não nasceu para si, nós nascemos para nós, que temos que dar um jeito na nossa vida. Todo mundo é capenga, capenga e meio. Totalmente capenga? Ou exclusivamente capenga? Precisamos nascer. Mas Jesus não precisava. Tanto não precisava que vos nasceu. Qual o motivo dele nascer? As pessoas. E ainda achamos que estamos abandonados, incógnitos. Disse ele, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E quando olhamos, e aí vamos encerrando, veja que o verbo encerrar está no gerúndio. Encerrando. Eterno presente. Isso é para aumentar a fome de vocês. Mas é interessante nós refletirmos isso, porque lá no capítulo 17 do Evangelho de João, nós temos a maior prece contida nos evangelhos. A maior prece. Porque o capítulo inteiro é uma prece. O capítulo todo. É Jesus orando a Deus em favor dos seus discípulos. E lá, num dado momento da prece, ele diz assim, Pai, rogo-vos não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em mim por causa da tua palavra, da palavra de Deus, trazida pelo Cristo. Orou por nós, que estamos aqui agora. Porque só estamos aqui porque cremos no Cristo, por causa da palavra divina que ele nos trouxe, por causa das palavras de vida eterna. Agradeço a vocês e sorte a vocês que a minha fala não é eterna. Deus os abençoe.